Seguindo a nossa sequência da série Orixás, vou trazer hoje um tema muitíssimo interessante, tá? Que muitas pessoas desconhecem, a maioria não conhece, a maioria trabalha nessa linha de maneira totalmente errada, tá? É a linha do Oriente. Muitas pessoas trabalham com os ciganos, dizendo que os ciganos são do Oriente, tá? Por quê? Por causa dos ciganos terem saído da Índia antiga, que fica no Oriente. Então as pessoas acham que os espíritos ciganos são todos orientais, são todos do Oriente, tá? E isso é muito errado. E tem pessoas até que, quando vão fazer suas giras ciganas, colocam lá gira do Oriente, com trabalhos com os ciganos espirituais, que é uma coisa aí que está faltando. Tá, mas vou começar agora explicando direitinho para vocês entenderem. A linha do Oriente é parte da herança da Umbanda brasileira. Ela é composta por inúmeras entidades classificadas em 7 falanges de origem oriental. Apesar disso, muitos espíritos dessa linha podem apresentar-se como caboclos ou pretos velhos. O caboclo Timbiri, que é um caboclo japonês, e pai Jacó, o Jacó do Oriente, que é um preto velho bastante versado na cabala hebraica, são os casos mais conhecidos. Hoje em dia, ganha muita força o culto do caboclo Pena de Pavão, isto lá em São Paulo, tá? Entidade que trabalha com as forças espirituais divinas de origem indiana. Mas nem todos os espíritos são orientais no sentido comum da palavra. Esta linha procurou abrigar as mais diversas entidades que, a princípio, não se encaixavam na matriz formadora do brasileiro, que é o índio, o português e o africano. A linha do Oriente foi muito popular entre 1950 e 1960, quando as tradições budistas e hindus se firmaram entre o povo brasileiro. Os imigrantes chineses e japoneses, sobretudo, passaram a frequentar Umbanda e trouxeram seus ancestrais e os costumes mágicos. Antes dessas datas, também era comum nessa linha a presença dos queridos espíritos ciganos, que possuem a origem oriental. Mas tamanha foi a simpatia do povo umbandista por essas entidades que os espíritos criaram uma linha independente de trabalho, com uma hierarquia própria, magia e ensinamentos. Hoje a influência do povo cigano cresce cada dia mais dentro da Umbanda. Existem muitas maneiras de classificar esta linha e eu não quero aqui colocar uma ordem na maneira dos umbandistas cultuarem esta vertente de trabalho espiritual, tá? Então os ciganos, porque os ciganos estão espalhados em todo o mundo. Existem espíritos ciganos brasileiros, portugueses, paraguaios, uruguaios, japoneses, chineses, de toda parte do mundo, tá? Então é errado se afirmar que os ciganos são de origem puramente oriental, tá bom? Bom, as características da linha do Oriente. Os lugares de preferência. As entidades gostam de colinas descampadas, praias desertas, jardins, mas também recebe suas oferendas nas matas, nas relvas, nas campinas e em santuários ou congais domésticos. As cores das velas são todas as cores, tá? Exceto o preto e o marrom, que a gente usa para magias específicas, tá? Eu fiz uma pergunta essa semana no Facebook, por que os espíritos ciganos têm tanta coisa assim contra as cores preta e marrom, sendo que o preto é uma cor de proteção, tá? Eu acho que eu já ensinei vídeo aqui como usar a vela preta para sentido de proteção e descarrego. A maioria das pessoas pensam que a vela preta é apenas para ser usada em trabalhos de magia negativa, e não é. A cor marrom é a cor da canela em pó, aquela mesma canela que todo mundo assopra no primeiro dia de cada mês, assopra para dentro de casa, para trazer prosperidade. Eu já postei um vídeo também sobre a cor marrom,
tá? E sobre o altar de canela, que é para justamente trazer a prosperidade financeira, e tudo é a cor marrom. O marrom atrai a prosperidade financeira. As bebidas pode ser o suco de frutas como morango, abacaxi, maçã, água mineral com mel, cerveja, vinho doce branco ou tinto. Tabaco, o povo do Oriente, muitos deles fumam, mas não com esse desespero que a gente vê em algumas entidades fumando, tá? Eles podem fazer uso de cachimbo, de charuto, de cigarro, de cravo e cigarrilha. As ervas e as flores são alfazemas e todas as flores que sejam brancas, as palmas amarelas, o monsenhor branco e o amarelo. As essências usam principalmente a alfazema, o olíbano, o benjoim, a mirra, o sândalo, a tâmara, o arruda, entre outras essências. As pedras, o povo do Oriente, eles trabalham muito com pedras e cristais, tá? Com citrinos, o quartzo rutilado, o topázio imperial. Tá? O topázio imperial é um citrino que foi tornado amarelo por aquecimento. E eles trabalham com muitas outras pedras e cristais. O dia da semana recomendado para o culto e oferendas semanais é a quinta-feira. A lua recomendada para as oferendas mensais é sempre o segundo dia do quarto minguante ou o primeiro dia da lua cheia. As guias escolares, tá? Os colares devem ser usados com 108 contas, sendo 54 brancas e 54 amarelas. Tá, gente? Agora, isso que eu estou falando aqui não é generalizando, porque cada entidade possui a sua magia, tá? Possui a sua doutrina. Então, podem ser que peçam contas de outras cores, tá? Um azul claro, um vermelho, tá? Conta de tulase, tá? Que é muito utilizado também. Tá? Quando se usa, mas sempre em número de 108. Quando se usam as contas, quando se vai preparar as contas, enfiar sequencialmente uma branca e uma amarela. Deve ser fechada com firma branca. As entidades indianas também utilizam o rosário de sândalo ou tulase de 108 contas, que é a japamala. Algumas criam as suas próprias guias segundo o seu mistério que trabalham. Agora a classificação da linha do Oriente. Suas falanges e espíritos e chefes. As falanges dos indianos são os espíritos de antigos sacerdotes, mestres, yogis e outros. Um de seus mais conhecidos integrantes é Ramatiz, está sob a chefia de pai Zartu indiano. A falange dos árabes e turcos são espíritos de mouros, guerreiros nômades do deserto, que são os tuaregues, que muitas pessoas cuidam erroneamente como sendo ciganos, e não são ciganos. Tem alguns sábios marroquinos também. A maioria é muçulmana. Uma religião está composta de rabinos, cabalistas e mestres judeus que ensinam dentro da Umbanda a misteriosa cabala. Está sob a chefia de pai Jimbaruê. A falange dos chineses, dos mongóis e dos povos do Oriente. São espíritos de chineses, tibetanos, japoneses, mongóis e outros. Curiosamente, uma legião está integrada por espíritos de origem de esquimós, que trabalham muito bem no desmanche de demandas e de feitiços de magia negra. Está sob a chefia de pai Ori do Oriente. A falange dos egípcios são espíritos de antigos sacerdotes, sacerdotisas e magos de origem egípcia antiga, muito antiga. Está sob a chefia de pai Inho Araí. A falange dos maias, dos toltecas, dos astecas e dos incas. São espíritos de xamãs, chefes e guerreiros destes povos. Está sob a chefia de pai Itaraiaci. A falange dos europeus não são propriamente do Oriente, mas integram a linha que é bastante sincrética. São espíritos de sábios, de magos, mestres e velhos guerreiros de origem europeia. E aqui estão os romanos, gauleses, ingleses, escandinavos e outros países. Está sob a chefia do imperador Marcos I. E por último, temos a falange dos médicos e dos sábios,
que são os espíritos dessas falanges, são especializados em cura, em trabalho de cirurgia espiritual, que é integrada por médicos e terapeutas de diversas origens. Está sob a chefia de Pai José de Arimateia. É importante que se saiba que cada entidade espiritual trabalha com seu elemento mágico e este elemento funciona como se fosse um imã na retirada de energias negativas, ao mesmo tempo em que faz a transmutação desta energia para a positiva. O elemento pode ser uma pedra, como já falei antes, de vários formatos e cores. Pode ser uma rosa de qualquer cor, mas geralmente é de cor branca. Pode ser um cristal para avaliar os chakras e, se porventura algum estiver desequilibrado, é receitado um tratamento através de luzes coloridas. Esta é uma das linhas que trabalha muito bem com as cores, ou seja, com a cromoterapia e também com os passos magnéticos. Também usam muito o incenso através da aromaterapia. A linha do Oriente é uma seção muito mágica devido aos mantras, cheiros, meditação e devido à maneira de como as entidades trabalham, de maneira suave e muito calma. Geralmente não é um trabalho de consulta, o que não impede que uma entidade ou outra dê alguma mensagem, um conselho a quem está sendo atendido. Falam de modo muito calmo e suave, fazendo com que as pessoas, ao ouvir, sintam-se realmente leves e sendo abastecidas de muita energia positiva. Nas sessões também se usam frutas, pão em pedaços pequenos que são ofertados aos consulentes após os passes, junto com água fluidificada. Não se utilizam atabaques e nem palmas durante os rituais. É importante se cultuar os mestres hindus, pois trabalham com magia para a saúde, para o amor e para a família. Não são de exigir grandes obrigações. Gente? Então, só quem já participou mesmo de uma sessão do Oriente, de uma gira do Oriente, é que sabe a diferença. Eu não estou dizendo que entidades ciganas não possam participar. Podem e participam, tá? Agora, a linha do Oriente não é isso que falam e que mostram por aí, tá? Como vocês viram, é completamente diferente, possui uma gama de entidades muito grande e muito diferente. Tá bom, gente? Então, um abraço e até a próxima.